Pois muito bem, pessoal. Vamos iniciar nosso curso de equações diferenciais ordinárias. Essa é a aula 1, onde irei introduzir alguns modelos matemáticos básicos e algumas pré-definições necessárias ao conhecimento e estudo de equações diferenciais ordinárias. Bom, eu sou o professor Dr. Marcelo Ricardo Souza Siqueira, do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Amapá. E esse curso de EDO eu estou ministrando pelo curso de licenciatura em Matemática na modalidade EAD. Vamos começar, sem mais delongas? Primeira coisa que a gente deve saber é classificar o que é uma equação diferencial. Vamos definir o que é uma equação diferencial. De acordo com a definição 1, uma equação diferencial é qualquer equação que envolve derivadas ou diferenciais. Mas como assim? É uma equação que envolve derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Toda equação que envolve derivadas é uma equação diferencial. Em linguagem simples, qualquer equação com derivada é uma equação diferencial. Pode ser derivada parcial, derivada ordinária, pode ser o z derivado em relação ao x e ao y, ou apenas em relação ao x, não importa. Se tem derivada, é uma equação diferencial. Se a tua equação diferencial contém apenas derivadas totais, em uma linguagem mais simples, isso significa que ela possui apenas derivadas de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma única variável independente, ela é chamada de equação diferencial ordinária. Se as derivadas são em relação a apenas uma variável, equação diferencial ordinária. Se a tua equação diferencial envolve derivadas parciais, ela é uma equação diferencial parcial. Simples assim. Exemplos. Essa equação é uma equação clássica na física. É a equação do circuito RLC, onde R é um resistor, L é indutor e o C é capacitor. Na verdade, resistência, indutância e capacitância. Tá? É um modelo físico que representa muito bem situações reais. Observe que ela envolve derivadas de segunda ordem da corrente, que eu chamei da variável I, tudo derivado em relação ao tempo. Derivada de primeira ordem da corrente em relação ao tempo, etc. E esse termo bem aqui, a gente chama de termo fonte. A gente vai discutir que a questão do termo fonte, ele aparece quando a nossa equação é não homogênea, mas isso vai ficar mais para frente. Por enquanto, vamos para as definições. Isso é uma equação diferencial. Lá na frente, a gente vai descobrir que ela é uma equação diferencial linear de coeficientes constantes, segunda ordem, tá? Mas isso ainda não chegou. Só estou dando uma antecipada para você ficar ligado. A equação de Legendre é outra equação muito importante na física. Ela aparece como uma das soluções angulares de um sistema que está submetido a um Laplaciano em coordenadas esféricas. Se o teu sistema físico tem simetria esférica, a variável angular polar, o ângulo θ, ele vai cair numa equação de Legendre. Quando você mistura a variável angular com a azimutal, a solução são os harmônicos esféricos, que são conteúdos para uma disciplina mais avançada um pouco, porque envolve resolver equações diferenciais parciais. Mas é uma equação famosa que aparece em diversos campos da física, mecânica quântica, eletromagnetismo, modelagem de sistemas e sinais, etc. Ela é característica de um sistema com simetria esférica. A equação de Bessel também é uma equação característica de um sistema que tem simetria, só que agora a simetria é cilíndrica. A equação de Bessel, ela basicamente é a solução radial para o Laplaciano
em coordenadas cilíndricas. O laplaciano, você vai ver em disciplinas mais avançadas, que na verdade ele é como se fosse uma derivada tridimensional. Não, uma segunda derivada tridimensional. Tá? A derivada tridimensional, na verdade, vai ser o gradiente, vai ter uma outra interpretação para ele. Mas o laplaciano, ele é como se fosse a segunda derivada tridimensional. E ele vai nos dar informações sobre fontes, curvaturas de campos vetoriais, etc. Mas quando aparecer uma equação de Bessel, é característica de um sistema em coordenadas cilíndricas. A equação do oscilador harmônico, por exemplo, é outra equação importante. Aqui eu tenho m da massa da minha mola, x 2 pontos é a aceleração, o 2 pontos significa a derivada de segunda ordem no tempo, mais lambda, x ponto, lambda é um fator de amortecimento, x ponto, derivada de primeira ordem da variável x, kx é o termo correspondente à lei de Hooke, do oscilador harmônico, igual a zero. Observe que a gente vai ver lá na frente que ela é uma equação homogênea porque o termo de fonte é zero. Mas isso vamos deixar mais para frente. Essa equação aparece em todos os campos da física. Na verdade, todo bom físico deve saber resolver o oscilador harmônico. Só para começar. Essa é outra equação famosa, que vai ser uma das primeiras que vamos estudar, é a equação de Bernoulli. É uma equação de primeira ordem, no sentido de que a derivada mais alta é uma derivada de primeira ordem. E ela é não linear, tá? A gente vai ver que esse termo y elevado a um n, onde meu n é diferente de 1, ele representa a não linearidade dessa equação, mas com a mudança de variável adequada, a gente consegue tornar ela linear. Vamos ver lá na frente. Outros exemplos são tais como a equação de Laplace. Né? Essa equação que envolve esse conjunto de derivadas de segunda ordem em x e y e z de uma função escalar φ. Aqui eu estou em simetria cartesiana, mas se você mudar para outros tipos de simetria, a representação da equação de Laplace ela é diferente. Essa representação é estrita para coordenadas cartesianas. Uma outra equação é a equação de Helmholtz. Se você comparar, a equação de Laplace é o caso particular da equação de Helmholtz, quando essa constante k é igual a zero. A equação de Helmholtz, para você entender, ela é o oscilador harmônico simples tridimensional. Tá? Observem que se você zerasse as derivadas de segunda ordem em y e em z, você teria exatamente a equação de um oscilador harmônico sem amortecimento e sem fonte. Tá? Nesse caso, você tem o oscilador harmônico tridimensional, a nossa famosa equação de Helmholtz. Divergente do deslocamento elétrico, por exemplo. Esse nabla é o operador que nos dá o gradiente também. Isso aqui agora estou fazendo um produto escalar dele com outro vetor. Esse vetor é conhecido como deslocamento elétrico. E do eletromagnetismo, essa daqui é chamada às vezes de primeira equação de Maxwell. Esse ρ significa a densidade de cargas livres de um material. É a densidade de cargas que podem se mover, podem se rearranjar sobre a superfície. A equação de Schrödinger, ela governa todos os fenômenos da mecânica quântica que não precisam de descrição relativística. A equação de Schrödinger, ela não se enquadra no escopo da relatividade restrita, porque ela não obedece às transformações de Lorentz, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas assim, todos os fenômenos que não envolvem supervelocidades, velocidades comparáveis com a da luz, essa equação descreve os sistemas, né, ordem de grandeza do nanômetro, do angstrom, né? E até
alguns milésimos, centésimos de micrômetro também. Observem que a equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial, porque esse operador aqui, ó, laplaciano, ele é basicamente esse cara aqui, e ele envolve derivadas parciais em x, em y e em z. Mesma coisa que no divergente na equação de cima. Tenho derivadas parciais nesse operador, está escrito de uma forma compacta, e aqui eu tenho derivada parcial no tempo. Né? Esse meu potencial, eu resolvi escrever ele como dependente apenas da posição, mas podem existir situações que esse potencial depende do tempo também. E aí, como a gente trabalha, né? A equação de Fourier, a equação do fluxo de calor, é outra equação super importante na história da física e da matemática. Foi tentando resolver essa equação que Fourier chegou no que a gente conhece hoje nas séries de Fourier. Tá? Foi buscando soluções para esta equação. Na época em que se estudava o calor para poder potencializar a eficiência das máquinas térmicas. Está no contexto de uma revolução industrial aí, então a busca por maximizar a eficiência de máquinas térmicas era absurda e grandes cientistas trabalharam nisso. Então, pelos exemplos que a gente viu de 1 a 10, equação diferencial ordinária tem derivada com respeito a apenas uma variável independente. Equação diferencial parcial tem derivadas parciais em respeito a ao conjunto de variáveis independentes. Definição 2. A ordem da mais alta derivada envolvida numa equação diferencial é a sua ordem. Como assim? Veja essa equação 11. d3y sobre dx3, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2, d quadrado y, dx quadrado, dy dx, mais x ao quadrado, que multiplica dy dx elevado à sétima. Qual é a ordem dessa equação diferencial? Você poderia olhar e me dizer, é 7. Não, isso não é ordem, isso aqui é grau. Tem uma derivada de primeira ordem elevada à sétima potência. Muito cuidado, hein? Notação é coisa besta que a gente é fácil. A derivada de mais alta ordem é essa que está elevada ao quadrado. Então, a derivada de mais alta ordem é d3y dx3. A derivada de mais alta ordem é uma derivada de terceira ordem. Então, essa equação 11 é uma equação diferencial de terceira ordem. Mais lá para frente, vamos ver que, por causa desse expoente e esse aqui, e também desse produto entre derivadas, ela também é uma equação não linear, mas isso é assunto mais lá para frente. Já vai instigando aí, já vai amadurecendo na sua cabeça aí, por favor. Certo? Então, qual é a ordem? Terceira ordem. Por quê? Porque a derivada de maior ordem nessa equação é uma derivada de terceira ordem, então a equação é uma equação diferencial de terceira ordem. A equação de Airy das tensões é uma equação de quarta ordem. Observe que esse operador, o nabla, ele é o operador que te dá o gradiente. Ele tem derivadas de primeira ordem. Derivadas de primeira ordem no x, y e z, se for cartesiano. Tá? Então, do elevado à quarta potência vai aparecer derivadas de quarta ordem, aí termos cruzados, etc. Bom, dada uma equação diferencial na forma de polinômio, racionalizado, nas diversas derivadas que compõem, o seu grau é o grau da derivada mais alta presente na mesma. Isso aqui define o grau da equação diferencial. Como assim? Essa equação diferencial, a ordem dela é segunda ordem. Por quê? Porque a derivada de mais alta ordem é essa. É uma derivada de segunda ordem. Isso aqui é uma derivada de primeira ordem. Eu vou elevar à quarta potência essa equação diferencial, ela vai ficar assim. Então, qual é o expoente
da derivada de mais alta ordem? O expoente da derivada de mais alta ordem é 4. Então, ela é de quarto grau. Tá? Essa equação anterior, por exemplo, ela é de segundo grau. A derivada mais alta está no expoente 2. E essa daqui é de quarto grau. Essa equação aqui, por exemplo, ela é de grau 2. Está confuso, não está? Eleva a sexta potência a todo mundo. Se você elevar... Aqui está 1 sobre 6, mas é 6, tá? Não eleve 1 sobre 6. Aqui está com um erro de digitação, mas não importa. É relevante para a aula agora. Eleve a sexta potência. Se você elevar a sexta potência em todo mundo, vai aparecer uma derivada de segunda ordem elevada ao quadrado. Então, ela é de grau 2. Uma equação diferencial, ela vai ser dita linear se atender os seguintes requisitos. A variável dependente e todas as suas derivadas são de primeiro grau. Não existem produtos entre a variável dependente e suas derivadas, ou a variável dependente está elevada a um expoente diferente de 1, as derivadas também, etc. Se as equações satisfazem esses dois pré-requisitos, elas são lineares. Caso contrário, não linear. Por exemplo, essa equação aqui, 16, ela é uma equação linear. Por quê? Tenho derivada de quarta ordem, terceira, segunda, primeira e derivada de ordem zero, que é a própria função. Expoente aqui é 1, é 1, é 1, é 1, é 1. Eu não tenho produto do y com derivada, não tenho produto entre derivadas, não. Então essa é uma equação diferencial linear. E os coeficientes são todos constantes, tá? Ao contrário desse cara aqui, ó. Por exemplo, essas outras equações. Esse aqui é um termo linear, mas esse termo bem aqui, ó. Eu tenho o produto da derivada de primeira ordem com ela mesma. Esse termo corresponde à não linearidade dessa primeira equação. Olha essa outra aqui. Y vezes a derivada dele. Esse termo aqui é não linear. Derivada parcial de y em relação a θ elevado ao quadrado. Ele deslineariza essa equação. Entende? Então, esses são os exemplos de termos, de parcelas, que nos levam a termos não lineares, consequentemente, tornam a nossa equação diferencial não linear. Dentro do escopo das equações diferenciais lineares, a gente pode classificar elas em dois subconjuntos. As equações diferenciais lineares de coeficientes constantes, equações diferenciais lineares de coeficientes variáveis. E em cada um desses subconjuntos, eu ainda posso classificar essas equações como homogênea ou não homogênea. Por exemplo, a equação diferencial do circuito RLC é uma equação linear e de coeficientes constantes. Porque dentro dos modelos físicos, é tudo projetado bonitinho para que a indutância seja constante dentro do intervalo de operação, a resistência seja constante dentro do intervalo de operação e a capacitância também. Nos modelos reais, é claro que você vai ter situações que isso muda, certo? Certo, mas aí você vai usar outra equação. Tá? Observem que essa equação 18, ela ainda é homogênea. Por quê? Porque o termo de fonte, que é esse cara que fica aqui sem y, função apenas da variável independente, esse lado que a gente geralmente coloca do outro lado da equação, ele é zero. É diferente desse outro caso aqui na equação 19, que a gente tem a mesma equação, mas o termo de fonte, que a gente chama, ele é diferente de zero. Então, quando isso acontece, ela é não homogênea.
A equação diferencial de Hermite, por exemplo, é uma equação que aparece muito na teoria da probabilidade, né, das distribuições probabilísticas, aparece na mecânica quântica, como solução do oscilador harmônico quântico. Ela é uma equação diferencial ordinária, porque só envolve derivadas em uma variável independente. Ela é linear, porque o y e suas derivadas estão elevados ao expoente 1, e eu não tenho produto da variável dependente com alguma das suas derivadas ou com ela mesma. Coeficientes variáveis. Por quê? O coeficiente aqui é 1, aqui o coeficiente é 2n, mas esse coeficiente aqui é menos 2x. Por causa de um coeficiente variável, eu classifico a equação como um todo, como uma equação de coeficiente variável. Homogênea, né? Porque termo de fonte igual a zero. A equação de Poisson, por exemplo, é uma equação diferencial parcial, porque envolve derivadas parciais. Ela é linear, porque as derivadas estão todas elevadas ao expoente 1. De coeficientes constantes, porque os coeficientes das derivadas são todos iguais a 1. E não homogênea. Por quê? Porque esse termo aqui, que representa a não homogeneidade, é a nossa densidade de carga no ponto. Né? A densidade de carga calculada em uma terna XYZ, dividido por uma constante apropriada, que é chamada de permissividade elétrica no vácuo. Aqui nós estamos no Sistema Internacional de Unidades e no vácuo, mas isso não é muito importante agora. Essa equação, particularmente, ela é muito importante para localizar fontes ou solvedouros de linhas de campo eletrostático. Mais lá para frente, quando for resolver exercícios ou pegar assuntos mais interessantes, assim, mais avançados, eu usarei outros livros, tá? Tem os livros da bibliografia oficial do curso, mas eu acho que o conhecimento tem que ser buscado em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!